Boa noite para todos vocês, meus amigos. Hoje, dia 11 de maio de 2022, quarta-feira, às 19h50. Nesse horário, nós vamos iniciar o estudo desta obra de Emmanuel, chamada Emmanuel. Eu tenho aqui duas capinhas de livro, né? Essa aqui, da minha mão direita, é a capa mais moderna. E essa outra aqui é a capa mais antiga. Então, é essa obra, Emmanuel, que nós vamos estudar. E tem uma outra capinha aí também, que eu acho que é a Vera Eckert que tem, que o livro é amarelo, a capa amarela, se você puder mostrar, Verinha. É a capinha amarela também, que vem com o nome de Emmanuel. Esse livro, como nós já falamos, foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é um livro muito importante mesmo. Então já está chegando a nossa hora, nós vamos iniciar a nossa primeira aula e eu vou fazer a nossa prece de abertura. Senhor, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Estamos nós aqui, Senhor, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, para iniciarmos o estudo de uma nova obra. E essa obra, em especial, faz parte do conjunto de livros psicografados pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. É a primeira obra psicografada por Emmanuel, enviada por Emmanuel pela psicografia de Chico. Então, que todos nós possamos mergulhar no estudo desta obra, buscando apreender todos os ensinamentos que esse grande trabalhador de Jesus, esse exegeta, um dos maiores estudiosos do Evangelho do Senhor, do plano espiritual, que é Emmanuel, que todos nós possamos nos beneficiar dos conhecimentos desse grande irmão Emmanuel, para que assim nós possamos crescer em sabedoria, em amor, e que cada um de nós possa aproveitar esse momento para buscar a sua transformação moral, a sua renovação espiritual e caminhar em direção ao Pai. Obrigado, meu irmão Emmanuel, obrigado a Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que psicografou essas obras maravilhosas, deixando para todos nós uma vasta biblioteca onde todos nós podemos mergulhar e ter a certeza que ali iremos encontrar o verdadeiro ensino do Mestre Jesus. Que a tua luz, Senhor, que o teu amor se derrame sobre todos nós. Que Francisco de Assis, esse grande trabalhador de Jesus, também possa estar ao nosso lado. E também pedimos a proteção, a inspiração desse grande trabalhador Emmanuel, que ele possa nos inspirar durante esses estudos, para que assim possamos melhor compreender as suas palavras, os seus conceitos. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe cada um de nós, nossos lares, nossas casas espíritas, o nosso trabalho e o nosso esforço por nos melhorarmos. E ser conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, como eu falei para vocês, nós vamos dar início ao estudo dessa obra. Mas antes de começarmos a ler a obra, eu, no meu livro, tenho um pedacinho aqui, uma orelha do livro, falando sobre Emmanuel. E eu vou ler esse pedaço para a gente conhecer um pouquinho desse homem, desse espírito Emmanuel. E aqui no livro diz: conhecido Emmanuel por ser o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier.
o Espírito Emmanuel tem atuação de destaque no campo do estudo, prática e divulgação do Evangelho de Jesus a partir da doutrina espírita. O mentor fez parte da equipe que auxiliou Allan Kardec na codificação e assinou a mensagem O Egoísmo, disponível no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por meio de suas expressões literárias, Emmanuel revelou suas encarnações mais conhecidas: o senador romano Públio Lentulus, o escravo Nestório, o padre Manuel da Nóbrega e o padre Damiano, do livro Renúncia. O primeiro encontro com Chico Xavier aconteceu em 1931, quando confidenciou ao médium Chico os planos de publicar 30 obras. Emmanuel foi o coordenador de todo o trabalho psicografado por Chico. A parceria entre os dois trouxe à luz mais de uma centena de obras espíritas, das quais 23 obras fazem parte do catálogo da FEB, Federação Espírita Brasileira, e 3 foram inseridas dentre os 10 melhores livros espíritas do século XX. Traduzidos para vários idiomas, os livros de Emmanuel englobam romances históricos, mensagens e conselhos espirituais, entre outros, que repassam profundo conhecimento sobre a mensagem do Cristo, seu estudo e sua vivência. Então, isso é um pouquinho do que nós trouxemos sobre o Espírito Emmanuel. Ele começou o trabalho ao lado do Chico, pedindo para o Chico psicografar apenas 30 livros. Começou com 30 livros, né? E a gente sabe no que isso deu. Então, nós vamos começar aqui fazendo a leitura do nosso livro, Emmanuel, justamente no primeiro texto, que tem por título Explicando. E assim escreve Emmanuel. Desculpe, Franciscano Xavier, porque esse texto Explicando é do Chico. Então, assim escreve Chico Xavier. Lembro-me de que em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi a meu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emmanuel. Eu psicografava, naquela época, as produções do primeiro livro mediúnico, que é Parnaso do Além-Túmulo, publicado pela FEB, né? Recebido por meio de minhas humildes faculdades. Experimentava os sintomas de grave moléstia dos olhos. Então, em 1931, ele já apresentava, o Chico já apresentava a doença nos olhos, que essa doença que ele praticamente carregou a vida inteira, né? Lhe trazendo muito sofrimento. Via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim, dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Às minhas perguntas naturais, respondeu o bondoso guia. Descansa, disse Emmanuel. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos, e só hoje me vês na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. A gente lembra, né? Quando ele escreveu há 2000 anos, os dois, né, o espírito de Chico, o espírito de Emmanuel, estão juntos naquela obra. Essa afirmativa foi para mim imenso consolo, e desde essa época sinto constantemente a presença desse amigo invisível,
que, dirigindo as minhas atividades mediúnicas, está sempre ao nosso lado, em todas as horas difíceis, ajudando-nos a raciocinar melhor no caminho da existência terrestre. A sua promessa de colaborar na difusão da consoladora doutrina dos espíritos tem sido cumprida integralmente. Desde 1933, Emmanuel tem produzido, por meu intermédio, as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos. Solicitado por confrades nossos para se pronunciar sobre esta ou aquela questão, noto-lhe sempre o mais alto grau de tolerância, afabilidade, doçura, tratando sempre todos os problemas com o máximo respeito pela liberdade e pelas ideias dos outros. Convidado a identificar-se várias vezes, esquivou-se delicadamente, alegando razões particulares e respeitáveis, afirmando, porém, ter sido, na última passagem pelo planeta, padre católico desencarnado no Brasil. É justamente, o padre Manuel da Nóbrega. Ele reencarnou aqui no Brasil como padre Manuel da Nóbrega. Levando as suas dissertações ao passado longínquo, afirma ter vivido ao tempo de Jesus, quando então se chamou Públio Lentulus, e de fato Emmanuel, em todas as circunstâncias, tem dado a quantos o procuram o testemunho de grande experiência e de grande cultura. Para mim tem sido ele de incansável dedicação, junto do espírito bondoso daquela que foi minha mãe na terra. Sua assistência tem sido um apoio para o meu coração nas lutas penosas de cada dia. Muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas, e quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a presença amiga e confortadora. Emmanuel leva-me então às eras mortas e explica-me os grandes e pequenos porquês das atribulações de cada instante. Recebo invariavelmente, com a sua assistência, um conforto indescritível. E assim é que renovo minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade em que somos ainda tão incompreendidos. Alguns amigos, considerando o caráter de simplicidade dos trabalhos de Emmanuel, esforçaram-se para que este volume despretensioso surgisse no campo da publicidade. Entrar na apreciação do livro em si mesmo é coisa que não está na minha competência. Apenas me cumpri o dever de prestar ao generoso guia dos nossos trabalhos a homenagem do meu reconhecimento, com a expressão da verdade pura, pedindo a Deus que o auxilie cada vez mais, multiplicando suas possibilidades no mundo espiritual e derramando-lhe na alma fraterna e generosa as luzes benditas do seu infinito amor. Francisco Cândido Xavier, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 16 de setembro de 1937. Então, esse texto inicial foi escrito pelo Chico. Agora, nós vamos ler um texto que tem por título A Tarefa dos Guias Espirituais. Esse texto é assinado por Emmanuel. Então, o texto inicia assim: os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Então, essa frase aqui é importantíssima. E Emmanuel já começa assim no primeiro parágrafo. Ele diz que os nossos orientadores espirituais não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos nossos caminhos evolutivos sobre a face da Terra. As dificuldades materiais que eu tiver que passar, os nossos orientadores não vão impedir. Porque às vezes a gente pede, né? Ah, doutor Bezerra, não deixa isso acontecer, não. Ah, doutor Bezerra ou qualquer outro. Eles não podem impedir, né? Ou afastar as dificuldades materiais que nós temos que passar.
E continua Emmanuel: o espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Então, todos nós, encarnados e desencarnados, estamos buscando crescer, caminhar, evoluir, cada um no seu espaço. Tá? Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis, pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. O chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários dos seus superiores, que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor, a cuja base viverá a legislação do futuro. Então, todos nós temos um corpo de leis para seguir. E essas leis servem para nortear a nossa vida no planeta, né? E os amigos espirituais estão sempre ao nosso lado para colaborar conosco, para nos auxiliar e não para tirar do nosso caminho as dificuldades que se apresentam. Os espíritos não voltariam à Terra para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Todas as criaturas estão, assim, fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Quer que eu leia, Rose? Pode ler, Pedro. Vai lendo aí para mim, que eu estou com a garganta com problema. Todas as criaturas estão assim fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco, nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos dos mundos felizes, era para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Carmen, um instantinho. Eu vou pedir, Alberto, você pode ler para... Eu não sei se você já tinha pego o livro dos Espíritos, que eu pedi para vocês pegarem. Dá uma lida na questão 172, porque aqui ele diz assim: os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta
A mansão triste das sombras e dos contrastes. Livro dos Espíritos, questão 672. 172. Então vamos lá. Um 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, olha o que ele está falando aqui, né? Ele está dizendo que os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta, que é o planeta Terra, a mansão triste das sombras e dos contrastes. Por que isso? Porque justamente as reencarnações, né? As existências que nós passamos aqui na Terra são as mais materiais e distanciadas da perfeição. E por isso, o nosso planeta é essa mansão triste de sombras e dos contrastes. Porque nós vivemos ainda essas reencarnações tão afastadas da perfeição aqui na Terra. Aí eu vou pedir para a Verinha, você pode continuar lendo para a gente agora o livro de Emmanuel? Os fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredoura quando estiverem integrados na harmonia com seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos e intangíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do éter universal, como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, o vosso orbe tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para um estágio superior no quadro universal. Os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante das nossas descrições. O essencial é meter as mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente afinando-o com a lição da humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na Terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Emmanuel. Então, esse texto foi de... né? Agora nós vamos começar o capítulo 1, que fala das almas enfraquecidas. Prestem muita atenção nesse texto, gente, que ele é maravilhoso. Emmanuel inicia assim: minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento. Azorragues são chicotes, chicotadas, né? Então, as palavras dele são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento. Aqueles que estão sofrendo, né? No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral, né? Então, no auge de suas dores, essas pessoas
recorreram ao amparo moral, que lhes oferecia a doutrina, e sentiram que as tempestades amainavam, quer dizer, acalmavam. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência, quer dizer, aumento de prantos amargos. Lembra que lá no início, Emmanuel falou, ele disse assim: os guias invisíveis do homem não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Aqui ele diz que muitos de nós chegam às casas espíritas com grande sofrimento. E aí a coisa, com o passar do tempo, dá uma acalmada, né? Mas logo depois, essas dores vão voltando. Não é porque você entrou para a casa espírita que o sofrimento e a dor vai desaparecer. Há uma ligeira trégua. E depois, aquela dor que a gente traz, aquela dor que a gente trazia quando chegou à casa espírita, continua. Aí ele vai dizer aqui, experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldos do entusiasmo das primeiras horas. E é comum ouvirem-se as suas exclamações. Carmen, pode pegar. Rose, respira, Rose. Respira. Já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubeante e na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vogando apenas entre as águas das superficialidades. É como se elas tivessem ficado navegando apenas na superficialidade. Não conseguiram mergulhar no sentido da doutrina. Aí começa agora. O que é o moderno espiritualismo? O moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar os estatutos da natureza. Desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. Então ele aqui está mostrando para a gente que nós só poderemos progredir e avançar com a luta, com o esforço, com o trabalho. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer com as suas benditas claridades. Os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os ao potro das gerações dolorosas. Ele está dizendo aqui que esse moderno espiritualismo ele traz consigo o nobre objetivo de oferecer, quando ele diz enriquecer com as suas benditas claridades, quer dizer, oferecer conhecimento, oferecer luzes, né?
para os homens que as aceitam, longe da vaidade. Então, o moderno espiritismo, ele não vem derrogar, revogar as leis diretoras da evolução coletiva. Ele vem nos trazer conhecimento, tá? Conhecimento que vão servir, né, para que a gente possa nos libertar das nossas dificuldades, tá? E não oferecer fortunas, poder, que acabam por nos escravizar a gerações dolorosas, a reencarnações dolorosas. Então, essa é a grande função do Espiritismo: iluminar nossas consciências, para que a gente não se deixe escravizar. Porque é isso que vem acontecendo com a gente ao longo de várias reencarnações. A gente, por não ter o conhecimento, ou por não compreender o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, nós nos tornamos escravos, prisioneiros do egoísmo, da vaidade, né? Do orgulho. O que aconteceu? Nós nos tornamos escravos, agrilhoados a gerações, a reencarnações dolorosas. E o Espiritismo vem fazer isso, vem acabar com isso. Desde o momento que eu aceite, que eu compreenda, que coloque em prática tudo que ele traz, eu vou me tornando livre. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Ideína, pega esse 1.2. Lê para a gente esse 1.2. Necessidade do esforço próprio. Pergunta-se, às vezes, por que razão não obstam os espíritos esclarecidos que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos do orbe, as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinete. Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de mundos dos que se dedicam ao espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais acertos desgostos. Daqui contemplamos, melancolicamente, essas almas desesperadas e desiludidas que nada mais sabem encontrar além das puerilidades da vida. Em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência que continua sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a precisa naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existe igualmente para nós. O livre-arbítrio relativo nunca é abrogado em todos nós. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Isso aí é muito interessante, né? Porque todo mundo sempre pergunta assim: oh, meu Deus, por que o Senhor? Por que o Pai? Por que Jesus? Por que os amigos espirituais não impedem que as guerras, que as coisas terríveis aconteçam no mundo, dizimando milhões de existências? A gente vê quando as pessoas estão fugindo dessas guerras, e muitas delas vêm nos barcos e acabam morrendo, né, em naufrágios. Olha a guerra da Ucrânia.
É a última guerra do momento. E aí as pessoas perguntam por que os espíritos bons, por que Deus não interfere impedindo que isso aconteça, né? Por que Deus permite que aqueles que estão buscando seguir a doutrina espírita passe por dores tão difíceis? Às vezes a gente diz, não pensa, poxa, meu Deus, eu vou à casa espírita, assisto palestra, faço o meu trabalho social, aplico passe, colaboro com as quentinhas, com a cesta básica na casa, e as dores continuam a me afligir. Por que isso acontece? E aí ele fala que do plano espiritual, os amigos que lá se encontram contemplam melancolicamente essas almas desesperadas aqui e desiludidas, que nada sabem encontrar além das tolices da vida. E eles ficam de lá observando a gente reclamar, porque a gente acha que o Deus, que os amigos espirituais têm que impedir as nossas loucuras, que eles não podem permitir que a gente sofra, porque afinal eu sou tão bonzinho, né? Então ele diz o seguinte, que quando uma pessoa desencarna, ela não entra logo na posse de poderes absolutos. Quando uma pessoa desencarna, ela não vira santo. Porque muita gente antigamente achava, né? Ah, morreu, agora vai ficar com Jesus. Morreu, descansou. Não era assim que a gente aprendia no passado? Era assim que o pessoal dizia, né? Morreu, descansou, vai ficar sentado lá ao lado de Jesus. Nada disso. A morte, diz Emmanuel, significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. Se aqui não tem milagre, lá também não tem. No plano espiritual também não tem milagre. Se aqui a natureza não dá salto, o que quer dizer quando a natureza não dá salto? O sujeito é um sujeito muito orgulhoso, vaidoso, egoísta. Morreu, virou santo? Não. Da mesma coisa isso não acontece aqui, como não acontece lá. O espírito que chega lá, rebelde, não é porque ele está lá que ele vai virar santo. Aí ele vai dizer aqui, ó, é necessário encarar essa situação dos desencarnados com a precisa naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existe igualmente para nós. Aqui não tem milagre que promova nossa transformação num piscar de olhos. No plano espiritual também não. Entendeu? Lá ninguém vira santo miraculosamente. Aqui também não. E aí ele vai dizer aqui, ó, o livre-arbítrio relativo, porque é aquele que nós podemos ter. Porque o absoluto está em Deus. O nosso livre-arbítrio é relativo. Assim como a felicidade que a gente pode alcançar é relativa. Então, o livre-arbítrio relativo nunca é, isso é importante, o nosso livre-arbítrio relativo, que é aquele que nós podemos aspirar, nunca é anulado. Abrogado quer dizer anulado, cassado, invalidado, cancelado. O nosso livre-arbítrio relativo nunca é anulado, tá? Aí, como ele disse, o livre-arbítrio relativo nunca é abrogado em todos nós. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso
próprio adiantamento. Então, o nosso livre-arbítrio não é caçado, não. Ora, se eu tenho livre-arbítrio, e ele nunca é caçado, a dor está batendo, por quê? Porque eu usei do meu livre-arbítrio. Usei mal. Por isso as guerras. Por isso o sofrimento que eu trago. Aí eu digo assim, Deus, resolve isso para mim. Doutor Bezerra, tira isso das minhas costas. Mas como é que isso foi parar nas minhas costas? Como é que esse sofrimento bateu na minha porta? Porque eu fui buscá-lo. Eu patrocinei essa dor. Quem é que tem que resolver esse problema? É o outro. Aí tem aquele pessoal que diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Não é? Tem poder de limpar as impurezas do meu corpo. Não, quem tem que tomar banho e limpar é você mesmo. Aí Deus vai prover. Né? Deus vai prover. Essa semana, um amigo me mandou uma mensagem assim. Ele serve quentinhas para os moradores de rua. Né? Quer dizer, agora se chama moradores temporariamente de rua, né? Ou moradores de rua temporários. Porque é realmente temporário. Então, ele se comprometeu durante um ano dar um auxílio emergencial a essa pessoa, num valor X até julho. E de julho até dezembro, completando os outros 6 meses, metade do que ele deu no primeiro semestre. Tudo bem. Agora, em junho, vão completar 6 mensalidades do valor integral. E vai começar, a partir de julho, a ser pago mais 6 meses, só que agora é metade do valor do primeiro semestre. E ele fez uma observação assim, porque ficou-se de dar essa ajuda a esse companheiro, porque ele não tinha emprego, a situação estava muito difícil. Mas ele fez uma observação, um amigo, dizendo que vai se começar a pagar agora o segundo semestre para ele, no valor pela metade. Mas que até agora, esse companheiro não fez nenhum movimento para procurar um trabalho, um emprego. Entendeu? O companheiro recebeu 6 meses de um valor X. E ele, em nenhum momento, até agora, não fez nenhum movimento para procurar um emprego. Virão agora os próximos 6 meses, com um valor menor. Ao final do ano, terminou. Ele não vai receber mais nada. E se ele não tiver procurado emprego? Aí as pessoas dizem, não, Deus vai prover. Como é que é? Você teve um ano para procurar alguma coisa a fazer. Não é que ele não tenha encontrado. Não é questão daquela pessoa que saiu para procurar emprego e não encontrou. Não. Ele não fez o movimento para buscar. É isso que o companheiro me falou. Ele não fez o movimento para buscar. E aí as pessoas dizem, Deus vai prover. Quer dizer que ao final desse ano, se ele não tiver feito esse movimento, Deus vai prover alguma coisa para ele? Deus tem que prover. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas acham que Deus tem obrigação de me dar um emprego, me dar casa, de tirar das minhas costas as minhas dores, os pesos. E como é que fica a minha parte nessa história? Então, essa história aqui, Jesus há de me salvar, Jesus há de lavar os meus pecados com sangue, que Jesus morreu pelos nossos pecados, entendeu? Mas espera aí, quem é que arrumou os pecados? Fui eu. Então Jesus é que tem que tirar das minhas costas?
ou sou eu? Então, muitas pessoas ficam, né? Senhor, acaba com essa guerra. Sim, mas ele acaba com essa, o homem abre outra ali na esquina. Senhor, tira essas dívidas das minhas costas. Aí o senhor paga meu cartão de crédito, amanhã eu estou correndo lá no shopping para contrair novas dívidas. É isso que a gente pede a Deus. E é o que ele diz aqui, ó. O nosso livre-arbítrio relativo nunca é abrogado, nunca é cancelado. Em todos nós. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Então, eu é que tenho que fazer o esforço por me melhorar. A espiritualidade me dá o apoio, me incentiva, me estimula, né? Mas quem tem que botar a mão na massa sou eu. Porque a espiritualidade está botando a mão na massa também. Porque eles também estão em processo de evolução. Ou o pessoal acha, por exemplo, que Emmanuel não tem mais nada para crescer. Que Dr. Bezerra também não tem mais nada para crescer. Todos nós temos. Então, cada um está trabalhando por si melhorar, pelo seu próprio progresso evolutivo. E se a espiritualidade está fazendo isso, eu vou sentar e vou deixar para lá? Não. Então, o que ele diz aqui? Né? E ele diz assim, ó, somos obrigados em qualquer plano da vida. Que plano é esse? Encarnado ou desencarnado? Todos somos obrigados, todos, mortos ou vivos, vamos dizer assim. Somos obrigados a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Cada um bote a mão na sua ferramenta e vai trabalhar. Porque ninguém vai poder trabalhar por nós. Não seria justo, né? Não seria justo. A pessoa tem que fazer o trabalho dela e ainda vai fazer o meu. E eu vou ficar sentado debaixo da árvore, comendo frutas. Frutas que caem da árvore, porque eu não vou querer nem tirar. Nem subir para arrancar. Eu vou esperar ela cair. Porque aí fica mais rápido. Né? Dá menos trabalho. E aqui no 1.3, diz assim, ele vai falar sobre a prece. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. Então ele já começa assim. Da mesma maneira que a gente acha que é necessário comer para sobreviver, também é necessário lutar para sobreviver. A crença, a fé, deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiam, na existência passageira. A encarnada, ela é passageira. E a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas, quer dizer, retirados as disposições da lei divina. A gente não deve rezar para dizer assim, Senhor, afasta de mim esse peso. Não. Não é rezar para pedir, para cancelar a minha dor, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Então, tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, que ele diz assim, Senhor, dai-me ombros fortes para que eu possa carregar minha cruz. Ele não diz, Senhor, tira a cruz dos meus ombros. Ele não é isso. Senhor, dai-me ombros fortes para que eu possa carregar minha cruz. Então, ele diz assim, é isso que a gente tem que fazer na nossa prece. Não é pedir, como Jesus até falou assim, quando ele estava lá no horto, ele disse o quê? Pai, afasta de mim esse cálice, mas
que seja feita a sua vontade, não a minha. A vontade de Deus era que ele passasse por aquilo. Então, eu até posso dizer, Pai, afasta de mim esse cálice, mas eu sei que a dor é necessária para me fortalecer nas lutas ásperas. Então, Senhor, me dê coragem e paciência para que eu possa enfrentar essas lutas. Me dê ombros fortes para eu carregar minha cruz. Porque cada um de nós tem uma cruz para carregar. Então, não adianta eu pedir para Deus tirar a cruz de mim. Ele vai botar onde? A cruz é minha. Ele vai botar no ombro de quem? Ela é minha. Né? E aí ele diz aqui, ó. No livro Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 9, quarto parágrafo. Pode ler para a gente aí, o Carmen? Capítulo 9, só é o quarto parágrafo. Liga teu microfone. Começa assim, o objetivo da evolução, é isso? O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é um instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, e sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Então, a gente vê o que ele fala aqui, né? Se na Terra tem menos alegria do que sofrimento, é porque o sofrimento é um instrumento mais apropriado para a educação e para o nosso progresso. Um estimulante, porque sem o sofrimento, retardar-se-ia nos caminhos, nós ficaríamos retardados no caminho. Então, a dor física, a dor moral, forma a nossa experiência. E a sabedoria é a sua recompensa. Então, a gente está aqui, né, buscando nos aperfeiçoarmos para que a gente... E como é que a gente consegue isso? Através do trabalho, através do esforço e pela dor. Então, o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade eterna, e sim o aperfeiçoamento de cada um de nós. Nós reencarnamos com o objetivo de nos aperfeiçoarmos. E o pacote das dores e dos sofrimentos vão fazer parte disso. Então, não adianta a gente querer pedir para os amigos espirituais tirarem isso das nossas costas. Não vai rolar. Eles não vão tirar. A gente tem que passar por isso. Então, o que a gente pede, Senhor, dai-me, olha lá, o que a gente vai pedir para o Senhor? Me dê paciência, né? Me dê paciência, me dê sabedoria para que eu possa passar por essas dores. É isso que a gente vai ter que passar. Vai ter que pedir, né? Paciência e sabedoria. E aí a gente coragem para passar. E não pedir, afasta de mim esse cálice. Se o cálice é meu, eu vou ter que beber. Depois ele diz aqui, ó, a alma, e se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade de sincera, a humildade,
não deve ter em mente, a alma se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Então a gente tem que se voltar para Deus e desejar o quê? A humildade sincera na aceitação de sua vontade. 1.4, lê para a gente, Carmen. Aos enfraquecidos na luta. Almas enfraquecidas, que tendes, muitas vezes, sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que tendes vertido muitos prantos nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, buscai na fé os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei a intensidade da vossa angústia e sei de vossa resistência ao desespero. Ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço e de penoso labor, tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz, cheia de cinzas e sombras dos jazigos, emergem as vozes comovedoras dos mortos. Escutai-as, elas vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência nos desvios das obrigações necessárias. Então, ele aqui, né, ele faz essa conclamação para todos nós que somos as almas enfraquecidas, né? Para que a gente se mantenha firme, para que a gente busque a fé, para que a gente não se deixe levar pelo desespero nos momentos difíceis, né? E que ao final da nossa jornada nós alcançaremos todos os louros, né? Toda a felicidade que a gente merece. E ele ainda diz que do túmulo, quer dizer, quando ele diz do túmulo, emergem as vozes comovedoras dos mortos, quer dizer, os amigos que estão no plano espiritual estão sempre nos enviando mensagens, palavras, para que a gente se sinta reconfortado, para que a gente se sinta animado. Falam da felicidade daqueles que cumpriram com seu dever, né? Então, elas estão sempre nos alertando. Aqueles que já foram, né, que nos precederam na caminhada, estão sempre buscando nos trazer mensagens edificantes, de incentivo, para que a gente continue caminhando sempre em frente, sem cair, sem tropeçar, né, sem se entristecer. E aí ele diz aqui: orai, trabalhai e esperai. 3 verbos: orai, trabalhai e esperai. E aí eu me lembrei daquela frase de Abigail para Paulo, que está lá no livro Paulo Estevão. Ela disse assim: ama, trabalha, espera, perdoa. Né? Abigail disse assim para Paulo, no momento que Paulo estava meio para baixo, né? Cansado, meio rebelde, ela diz para ele: ama, trabalha, espera, perdoa. E Emmanuel diz aqui: orai, trabalhai, esperai, palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram as mágoas, que pungem, que fazem sofrer, as desilusões que fustigam, que açoitam o coração, constituem elementos atenuantes, quer dizer, um alívio da vossa imperfeição. No tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes, que é Deus. Então, tudo aquilo que nós estivermos realizando, todo esforço que a gente estiver realizando para nos melhorar, toda lágrima, todo sofrimento, tudo isso vai contar para aliviar a nossa imperfeição.
Porque quando chegar, como diz o povo por aí, a hora do juízo final, né? A gente sabe que não é assim, mas falando, haverá uma série de atenuantes para diminuir as nossas imperfeições. É tudo isso que você está fazendo para ser melhor. Né? Aí ele diz aqui: sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, as menores expressões dos nossos pensamentos. Então, assim, ó, sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, as menores expressões do nosso pensamento. Tudo que a gente estiver fazendo por se melhorar, está tudo registrado. E tudo isso vai ser levado em conta pelo Senhor. Entendeu? Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Amai muito, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades. Porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade do universo. Inclusive no Evangelho, quando Maria de Magdala desencarna e ela é recebida no plano espiritual pelo próprio Mestre Jesus, Jesus diz assim, esse texto, se eu não me engano, está no Paulo Estevão, está no Evangelho também, onde ele diz assim: muitos pecados serão perdoados a quem muito amou. Muitos pecados serão perdoados a quem muito amou. Entendeu? Então, aquele que ama terá muito dos seus equívocos, dos seus pecados perdoados. O amor cobre a multidão de pecados. E é o que ele diz aqui: amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade do universo. O que eu gostaria de, rapidamente, que cada um de vocês me dissesse, o que vocês acharam desse texto que nós lemos, desse primeiro capítulo que nós estudamos nesse livro aqui? Alberto, o que você pode me falar? Emmanuel, né, nos traz, né, de que a doutrina nos permite novos horizontes, o entendimento da vida em si, né? E que nessa vida, nessa trajetória, nessa existência, nessa jornada evolutiva, a gente tem que trabalhar com esforço, buscar o nosso aperfeiçoamento. Uma coisa que me marcou muito nesse texto de Emmanuel é dizer que a felicidade não é a meta é o aperfeiçoamento. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em momentos de êxtase, de felicidade, mas o importante é o teu aperfeiçoamento. Agora, um outro detalhe também que me chamou a atenção é você lidar com cada situação da vida, dor moral ou física, com resignação e coragem. Isso é muito importante. Isso aí. Carminha. Nossa, ele acaba com a gente, né? Ele acaba com a gente. Ânimo, coragem, aguenta. É para você, não é para o outro. É seu. É como você falou, a cruz é sua. A gente precisa dessa dor, desse sofrimento, senão a gente vai dar vida, vai na valsa. A gente precisa. É um instrumento. Como ele fala, né? É um instrumento, a dor é um instrumento que a gente precisa para evoluir. Não tem outra. A gente está aqui para isso. Então, ele fala, esse texto aqui, 1.4, aos enfraquecidos na luta, somos nós. Nós que somos fracos, achando que não vai dar, que então a gente não aguenta, a gente não consegue. Aí ele fala, ânimo e coragem. Tá aí, vamos embora, vamos em frente. É para você mesmo. Vai que é sua, vai que é sua. Vera.
Olha, eu anotei, assinalei muitas coisas aqui, mas assim, é de um consolo, é de uma certeza de que a gente não está sozinho, de que vai valer a pena o esforço. Então, tem frases aqui do tipo: a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas, né, as nossas dores, as leis divinas, mas para que a gente possa cultivar a paciência, para que a gente se fortaleça na fé e na certeza de que a gente não está sozinho e de que a gente vai melhorar. Tem outra aqui: palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. Né? A gente tem que ter essa clareza de que a gente não está passando à toa, que a gente não está passando sozinho, que lá na frente a gente vai... Eu achei assim de muito consolo. Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso em outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, as menores expressões do nosso... Então, assim, amai muito, nossa, tudo, muito consolo. Maravilhoso. Achei assim, muito consolo, para tudo que a gente, às vezes, dá até vergonha, né? Porque eu, então, já me desesperei tanto, já pedi tanto para Deus afastar de mim o cálice e tal, e nunca estive sozinha, né? E nada foi em vão. Achei, assim, maravilhoso. Ideína? Eu estava aqui pensando algo maravilhoso desse, escrito há 80 anos, né? É mais ou menos. E, e a gente não se dá conta de um cabedal de ensinamento tão imenso. E às vezes você tem ali na sua mão, quando ele diz aqui, orai, trabalhai e esperai. Orai, você não precisa ficar uma hora. Às vezes, um pensamento que você faz já é uma oração. Esse trabalhar, e o que é esse trabalhar? Trabalhar não é, ele não está falando para você pegar enxada e ficar capinando o dia inteiro, não. Não é isso que ele está falando. E esse esperar e ter paciência, porque a hora chega. E acontece que a gente não sabe esperar. A gente quer tudo para ontem. E se a gente soubesse esperar as coisas boas que a vida nos dá, e se a gente pudesse ver tudo aquilo que ela nos dá e a gente não se percebe, Emmanuel não teria tanto trabalho. O trabalhar, né? Trabalhar a si mesmo, né? Então, por isso que Emmanuel é um dos maiores exegetas, quer dizer, estudiosos do Evangelho. E como ele é direto, como ele sabe se dirigir a cada um de nós. Não é? As palavras dele são assertivas, são palavras firmes, mas consoladoras, estimulantes. Daí a importância da gente estudar a obra desse grande trabalhador de Jesus. E eu estou muito feliz porque vocês gostaram do estudo, do tema, e que a gente possa seguir em frente, né? Podendo aproveitar dos ensinos que esse grande trabalhador, desse grande espírito trouxe para todos nós há uns 90 anos aí. Há uns 90 anos que ele derrama sobre nós todo esse bálsamo e que a gente tem aproveitado tão pouco, não é? Ô, Rose. Não tendo sido 90 anos, né? É agora que a gente está maduro para receber. Exatamente. E ainda não está tanto, né? Exatamente. Fale, Alberto. O que me chamou a atenção também foi quando Francisco Xavier, né, lá no iniciozinho, descreve que a percepção deles de Emmanuel é de uma cruz. Então você vê que Emmanuel ele é o tradutor do Evangelho na essência, ele é aquele que, pelo menos na língua portuguesa, nós tivemos essa... É mundial, mas a gente teve na nossa terra, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, esse espírito para traduzir o Evangelho assim, nos trazer, né? Isso tudo que a gente está comentando. Exatamente, traduzir os ensinos de Jesus para cada um de nós, que ainda somos, né, como ele disse aqui, almas... Como é que é, Carmen? É que eu guardei o livro aqui.
Enfraquecidas. Enfraquecidas na luta. Mas, com certeza, com a ajuda dele, nos tornaremos almas fortes. Então, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para a Verinha fazer a nossa prece de agradecimento. Verinha, faz a prece do nosso primeiro estudo das obras de Emmanuel, por favor.